As exportações brasileiras de café cresceram em novembro, mas no acumulado do ano o volume ainda é menor comparado a 2022. Vamos aos dados divulgados agora à tarde pelo Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, o Secafé. O Brasil exportou em novembro 4,3 milhões de sacas de café, alta de 15,4% em comparação ao mesmo mês de 2022. A receita foi de 810 milhões de dólares, queda de 10,2%. No acumulado do ano, os embarques totalizaram pouco mais de 35 milhões de sacas, volume 3,2% menor em relação ao mesmo período do ano passado. A receita cambial foi de 8,5 bilhões de dólares, queda de 15,3%. Se levarmos em consideração os 5 primeiros meses da safra 23-24, foram quase 19 milhões de sacas embarcadas, com receita de 3,6 bilhões de dólares, alta de 16,2% em volume, mas recuo de 5,1% em faturamento. Chama a atenção o desempenho positivo das remessas dos cafés Robusta e Conilon ao exterior em novembro, que representaram 856 mil sacas, alta de 678% em relação a idêntico período do ano passado. Os principais destinos este ano foram Estados Unidos, em primeiro lugar, com quase 5,5 milhões de sacas, queda de 25,7%, Alemanha, com 4,4 milhões de sacas, recuo de 30,3%, e a Itália, com 2,8 milhões de sacas, queda de 9,2%. A China segue como o melhor crescimento percentual, importou 1 milhão e 100 mil sacas, alta de 221%. Já está em 8º lugar no ranking. Os cafés que possuem qualidade superior já respondem por 17,4% do volume total embarcado. Foram mais de 6 milhões de sacas exportadas este ano. Mesmo assim, também tiveram uma queda de 3,9%. Demos aqui, os números do balanço divulgado pelo Secafé em relação às exportações brasileiras de café, e agora a gente está aqui com o presidente do Secafé, o Márcio Ferreira, para comentar um pouco esses números, que basicamente mostram uma elevação em novembro nas exportações, mas no acumulado do ano ainda uma pequena redução em relação ao mesmo período do ano passado. Esses números são para comemorar, nem tanto, alguma queda na receita? Como é que você analisa, hein, Márcio? Boa noite. Petri, boa noite a todos. Sim, são números para comemorar, porque mostra a recuperação das exportações brasileiras que foram bem afetadas, principalmente no período do primeiro semestre. Com relação aos preços, embora tenhamos preços mais baixos do que o anterior, também há que se comemorar, porque o volume de exportação de Conilon e de Robusta tem aumentado bastante, o que mostra a diversificação, já que o Brasil, durante muito tempo, ficou fora desse mercado internacional nessa variedade. O preço do Robusta, sabemos, é inferior ao preço do Arábica, e daí também uma explicação para os preços médios totais serem mais baixos. E qual que é a sua expectativa para 2024, pensando na demanda global, da oferta que está entrando e também a questão dos portos, Parece que os portos brasileiros ainda estão um pouco atrapalhados em termos de logística, Qual que é a expectativa aí do Secafé em relação a 2024? Petri, esperamos que essas questões da logística possam diminuir. Elas não vão acabar, porque isso é um problema crônico, já tem há bastante tempo. A demanda, o comércio internacional segue aumentando e as ferramentas, containers e porto, realmente precisa melhorar bastante. Nós temos hoje no Brasil um déficit de porto muito significativo. Contamos que em 2025 possamos iniciar com o porto de Mitame, que fica no Espírito Santo, que vai poder escoar tanto o café do Espírito Santo, Arábica e Conilon, café da Zona da Mata Mineira e café da Bahia. Então, isso vai ajudar e aliviar um pouco a pressão sobre os portos de Santos e Rio de Janeiro. Com relação às perspectivas de mercado para frente, elas são boas, porque a gente imagina que a partir, não somente de dezembro agora, mas a partir já o primeiro semestre do ano que vem, a gente consiga manter os números de volumes exportados no segundo semestre, consequentemente maiores do que o primeiro semestre deste ano acabando,
E com isso a gente inicia o ano de 2024 com um volume mais expressivo em relação ao período do ano anterior e com uma possibilidade de incremento maior no segundo semestre de 2024. Nós temos os problemas com relação a climáticos, principalmente na região produtora no mundo de robusta, na Ásia, Vietnã, Indonésia, no Brasil, Espírito Santo, principalmente também Bahia. Todavia, esses impactos são maiores na Ásia do que aqui. Obviamente que nós torcemos para que as condições climáticas se adequem e que possamos ter chuvas suficientes. Do contrário, o impacto realmente é um pouco a que se olhar, porque afetaria a capacidade de produção. Agora, o Brasil ele vem aumentando, em condições normais, um volume de produção de robusto, que tem tornado o nosso preço bastante competitivo, e vem recuperando, em relação a 2021-2022, a safra de arábica. Então, tudo isso remete para uma participação maior do Brasil, tanto em volume quanto share de mercado. Relação à China, que tem agora o maior percentual de crescimento, já é o 8º no ranking aí dos compradores de café do Brasil, né? Isso pode ser um grande boom aí para 2024 também, não? Exato, a gente acredita que a China vai continuar nessa tendência, nesse movimento, lembrando que qualquer percentual, 1% que a China aumente pelo tamanho da população é extremamente significativo. Então, a gente espera que a China, para o próximo ano, venha a ocupar não mais a 8ª posição, talvez a 6ª, quem sabe a 5ª, porque os volumes, quando os chineses começam a gostar de café, os volumes realmente, perspectivas são muito boas. E é para isso que o Brasil caminha, para produzir bastante café com qualidade, sustentabilidade. A China é um caso interessante, porque ela não somente começa com volume, mas ela vem demandando cafés de qualidade interessante. Isso faz com que a gente tenha que se preparar cada vez mais em atender o cliente, o consumidor, que até o passado tomava chá. Mas Exatamente. está tomando, está gostando de cada vez tomar mais café. Ainda bem, boa notícia. Márcio Ferreira, presidente do Secafé, obrigado pela sua participação aqui. Uma boa noite e até uma próxima. Petro, um abraço, boa noite.